dando sequência em nossa lição bíblica da escola dominical. Estamos falando sobre a confissão do pecado, a definição. Agora vamos para o ponto 2, que fala a confissão bíblica de pecado. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Olha só, lá de novo em Davi: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Então, é necessária essa confissão, é necessário esse reconhecimento de que eu sou pecador, de que eu preciso do perdão do pecado, de que eu preciso ter a minha vida no altar de Deus, colocar diante dele, que eu preciso receber o perdão, que eu preciso receber o favor dele, para que eu possa ter minha comunhão com ele restabelecida, restaurada, transformada, santificada para ele. Então é isso que nós temos que perceber. Olha o que ele fala: reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Para eu ser perdoado por Deus, eu preciso confessar que sou pecador. Eu preciso confessar o meu pecado. Eu preciso confessar a minha falha. Eu preciso confessar a minha culpa. Eu preciso confessar o meu deslize, às vezes um acidente de percurso. Eu preciso confessar para ele, para que eu tenha o perdão. Tudo vai começar a partir da confissão. Para eu ter o perdão de Deus, eu vou precisar confessar. Eu vou precisar conversar com ele e falar e expor tudo aquilo que eu fiz e que não quero mais fazer e que não quero mais pecar outra vez e errar outra vez. Essa confissão pode ser no momento da conversão. Olha lá, no momento que a pessoa se converte. Por exemplo, uma pessoa rouba ou enfim faz crimes, mas acaba aceitando a Cristo como Salvador no culto de rua, no culto na igreja, enfim, uma cruzada evangelística, e ali ela confessa o pecado para ela, aceita Jesus como Salvador, mas ali ela já confessa diante de Deus, e às vezes diante do pastor, da pessoa ali, que fazia isso, fazia aquilo outro. Ela já está começando a trilhar o seu caminho para o perdão de Deus. Aliás, ali quando ele aceita Cristo, já está perdoado, já está com a sua vida transformada. Então, ela começa a confessar, já na conversão, quando se converte, ela começa a ter a sua vida mudada, a sua vida transformada. E essa situação me lembra logo do apóstolo Paulo, quando ele vai ali para Damasco perseguir os amados irmãos. Ele acaba caindo por terra, Jesus ali aparece para ele, e ele, enfim, se converte. Mas eu creio que ali já começou a vida dele a mudar. Ele já deve ter tido uma intimidade já com Jesus ali, já que ele ficou os 3 dias na casa de um certo varão. Ele ficou 3 dias em jejum, não bebeu nada, nem comeu nada. Então o Espírito Santo ficou ali convencendo ele e com certeza confessou o seu pecado, confessou tudo que ele havia feito, tudo que ele havia planejado, e foi perdoado, foi transformado e foi um grande homem de Deus no relato bíblico lá em Atos dos Apóstolos. Olha lá que fala mais. Deixa eu ver, depois dela. Quando pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra um irmão, aí você vai ler lá em Mateus capítulo de número 5, 21, 22. Olha lá. Mateus capítulo 5. Vamos abrir a palavra de Deus. Mateus capítulo 5. Cadê? Mateus capítulo 5, versículo de 21 a 22. Ouviste, pois, ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que chamar seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Veja bem, eu posso pecar contra Deus, mas eu posso pecar contra o meu irmão também. Então eu tenho que pedir perdão, tanto para Deus
como pedir perdão para o meu irmão que eu ofendi, que eu tratei mal, que eu dei prejuízo, dei calote, enfim, que eu briguei por algum motivo, eu tenho que pedir perdão. Claro que eu vou pedir primeiramente perdão para Deus, beleza? E eu vou com meu irmão, peço perdão para ele. Se ele me perdoar, amém, ganhaste teu irmão, como diz a palavra de Deus. Agora, se ele não me perdoar, aí é um problema dele, é um problema somente dele, mas ele deve te perdoar, deve me perdoar. Mas primeiramente eu recebo perdão de quem? De Deus, porque confessei que errei. E depois vou lá com meu irmão e confesso que errei também, e exponho e peço perdão, e ele me perdoa, e tudo fica na paz de Cristo. Importante ressaltar, porém, que segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecado que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Neemias 1, 6, Salmo 66, 18 e Lucas 18, 9 ao 14. A gente vai abrir lá, amados, em Salmo, já está aqui marcado, já está próximo. Salmo, versículo 66, olha só. Salmo, capítulo 66, versículo de número 18. Vamos lá. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender o desejo do meu coração, jamais Deus vai me ouvir. Jamais Deus vai levar o favor dele para a minha vida. Aí você vai ler lá em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo de 9 ao 14, diz assim: diz também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha o que ele dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que o pecador, desceu justificado para a sua casa e não aquele, ou seja, o publicano. O fariseu. O fariseu não desceu justificado e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, se colocar acima, se colocar sendo melhor que o outro, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então olha só, importante ressaltar, porém, que, segundo o ensino bíblico, era tão importante depois da confissão dos pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Então é necessário que se haja essa confissão de pecado para que se tenha uma condição melhor diante de Deus, uma condição de restauração, um refrigério diante de Deus, saber que foi perdoado, que foi justificado por Deus, que foi justificado pelo Pai. Então é necessário que nós tenhamos isso em nossa mente, é necessário que tenhamos isto em nosso espírito, para que saibamos que devemos e temos que perdoar os nossos amados, perdoar aquele que me ofendeu ou que ofendi. Enfim, nós precisamos pedir esse perdão para Deus, pedir que Ele venha restaurar a comunhão que temos com Ele. Ponto 3 diz assim: o símbolo da confissão de pecado. No ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que, por isso, se encontra indigna de estar na presença de Deus. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo. Romanos 3,
3:10. Vamos lá em Romanos. Vamos lá, Romanos 3:10. O que diz assim a palavra de Deus? Romanos 3:10. Romanos, cadê Romanos? Será que pegaram Romanos aqui da minha Bíblia? Não, acho que não. Romanos está por aqui, vamos achar já. Romanos 3:10-12, diz assim, olha lá. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Isso fez parte também da nossa leitura diária, que foi lá de terça-feira, onde diz assim, reconhecendo a nossa natureza pecaminosa diante de Deus. E como ele fala aqui, então em arrependimento sincero e em confissão, busca, que é garantida por meio da palavra de Deus, o perdão. Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado e alcança a misericórdia de Deus, então a alma é consolada, a vida espiritual é restaurada. Então, aquele que confessa o seu pecado, o símbolo da confissão do pecado, aquele que confessa o seu pecado, aquele que confessa a sua culpa, aquele que confessa que está errado diante de Deus, que necessita do perdão, que necessita da restauração da parte de Deus, ele precisa ter essa marca, esse símbolo da confissão, que é o arrependimento sincero e a confissão do pecado, que a pessoa acaba buscando a Deus mais e mais, com mais afinco, com mais desejo, com mais garra, com mais ânimo. Então, como diz a palavra de Deus aqui em Romanos, não há um justo sequer. É verdade, nós somos justos, nós somos pecadores diante de Deus, nós precisamos do favor dele mais e mais, para termos a restauração dele. Então, a partir daí, nós temos justificados por ele através da nossa confissão de nosso pecado. Colocarmos diante dele com humildade, chegarmos diante da presença do Pai com toda a humildade, com toda humildade, com todo o coração quebrantado, com o coração quebrado diante dele, para quê? Para que a gente venha receber dele o perdão como refrigério e reconhecermos que somos, como desde o começo do nosso comentário a gente vem falando, somos dependentes dele, nós dependemos dele, nós dependemos da graça dele, nós dependemos do poder dele, nós dependemos da misericórdia dele, do favor dele. Tudo que nós temos aqui, nós dependemos do Pai, nós dependemos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não somos nós que nos salvamos, é Ele que nos salva, mas nós temos que aceitar Ele como Salvador, mas é Ele que nos salva aqui. Tá bom, meus amados? Vamos dar uma pequena pausa aqui, neste momento, e já vamos voltar com a nossa lição. Amém? Que Deus abençoe.